Olá! O programa Med Saúde dessa semana recebe o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Dr. Oswaldo Merege Vieira Neto, para falar sobre o tema diálise e transplante renal. Olá, Oswaldo, tudo bem? Olá, é um prazer e é uma honra estar com você aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, Oswaldo, vai ser uma delícia poder te entrevistar, que o Oswaldo, além de ser o nosso presidente, é um grande amigo já de longa data, foi meu colega de faculdade de medicina e o maior expoente da nossa turma. E eu já inicio o programa, Oswaldo, te perguntando o seguinte: Oswaldo, o que é diálise? Vamos para o nosso público aqui leigo entender o que é diálise. A diálise é um tratamento que nós fazemos para quem não tem rim funcionante. Então, nós temos a chamada doença renal crônica, que ocorre quando o rim não funciona mais. Tem alguma doença que vai causando perda progressiva do rim e a principal função do rim é filtrar o sangue. Tá? Quando não está filtrando o sangue, se permanecer assim, a pessoa morre. Então a diálise é uma filtração do sangue que faz o papel que o rim deveria fazer. É uma máquina que filtra o sangue. Tá? Então ela permite que a pessoa viva bem, muitos e muitos anos, tenha uma vida boa, sem o rim estar funcionando. Então, basicamente, indicamos quando o rim não funciona. Quando o rim não funciona. E quando que o paciente precisa, então, fazer diálise? É todo o paciente que precisa? Em que nível dessa, vamos dizer assim, dessa insuficiência renal que estaria indicado a diálise? Perfeito. Então, a doença renal, ela vai progredindo aos poucos, as doenças renais. E nós conseguimos medir quanto que o rim funciona através do exame chamado creatinina. Então, você que tem problema renal, para saber como que o seu rim funciona, é dosagem da creatinina. Ela é uma substância que é produzida pelo corpo e filtrada pelos rins. Quando o rim não está filtrando adequadamente, ele não consegue eliminar essa creatinina e ela acumula no sangue. Então, quanto mais alta a creatinina, significa que menos o rim funciona. E através do valor dela, junto com a idade da pessoa e o sexo, nós conseguimos calcular quanto que o rim está filtrando. Então, habitualmente, nós indicamos a diálise quando a filtração dos rins está menos do que 10% do normal. Mais ou menos nesse nível. Excelente, Oswaldo. E aqui para o nosso telespectador, quais são os tipos de diálise que nós temos? Porque também parece que tem uma que vai pelo abdômen. E aí eu queria que você também falasse a diferença entre uma e outra. Quais os tipos de diálise que nós temos? Perfeito. Então temos dois tipos de diálise, né? Aquela que é mais comum, que a maioria das pessoas faz, chamada hemodiálise, que é feita através do sangue. Então, o sangue é retirado através da veia, passa por um filtro fora do corpo, onde esse sangue é filtrado e devolvido. Esse tipo de diálise, a hemodiálise, ela dura 4 horas em média as sessões e os pacientes habitualmente têm que fazer 3 sessões por semana. Ou segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Existe outro tipo de diálise em que nós fazemos a filtração do sangue através do abdômen, chama diálise peritoneal. Então, nós implantamos um catéter, que é um caninho bem flexível, não dói nada, ele fica dentro do abdômen, chama catéter de Teikoff. E esse catéter é usado para o paciente injetar fluido dentro da barriga. É um líquido estéril que ele recebe e ele mesmo faz essas trocas. Atualmente, nós temos essa diálise peritoneal, ela é automatizada. Nós temos máquinas que nós colocamos as bolsas com esse líquido do lado da cama na hora de dormir. A máquina puxa o líquido para a barriga e devolve, puxa e devolve. O líquido entra dentro da barriga, ocorre uma filtração lá dentro do abdômen e depois é devolvido para fora. Isso faz enquanto a pessoa dorme. Durante a noite, acordou, tira. Esse é todos os dias. Chama diálise peritoneal. E Oswaldo, você que tem bastante experiência, me diga, uma pergunta aqui agora de leigo. O peritônio, ele é eficiente nessa troca? A qualidade da diálise peritoneal, ela é tão boa quanto a da hemodiálise? Em termos de remoção e tudo mais? Em termos de eficiência, ela é menos, tá? A hemodiálise, ela é mais eficiente por tempo. Tanto é que você faz 3 sessões de 4 horas, o que dá 12 horas por semana. E a diálise peritoneal é todos os dias, a noite inteira. Então você precisa de muito mais tempo para fazer praticamente a mesma coisa, tá?
Mesmo assim, a hemodiálise ainda tira um pouco mais. Mas a diálise peritoneal tem uma vantagem. Como eu falei para você, a gente coloca a pessoa em diálise, não é quando parou 100% o rim, é quando está menos que 10%. E quem faz diálise peritoneal perde esse resto de 10% muito mais devagar do que quem faz hemodiálise. Entendi. Então continua urinando mais tempo. Fica um remanescente de função renal. Isso ajuda muito. Ajuda. A pessoa que, mesmo que faça diálise, a pessoa que urina bem, ela não incha, ela vai muito melhor do que quem não urina. Então é uma vantagem, tá? Mas se você for pegar tempo por tempo, a hemodiálise é mais eficiente no mesmo tempo. Antes de fazer mais uma pergunta para o Oswaldo, eu quero aqui dar um testemunho. O Oswaldo é meu colega de turma, nós iniciamos a faculdade juntos. O Oswaldo desde sempre é apaixonado pela nefrologia e seria uma evolução natural de um aluno tão brilhante chegar onde o Oswaldo chegou. Hoje ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia e com muito carinho e muita atenção atendeu ao nosso convite de vir aqui nos dar uma entrevista, o que eu fico muito feliz e realmente muito, muito enaltecido que o meu querido amigo Oswaldo esteja aqui conosco. E eu já te faço a quarta pergunta, Oswaldo. Quais são as principais doenças que podem levar a pessoa a ter que fazer diálise? Ou seja, o que prejudica o rim, o que vai afetar esse rim a ponto dele chegar a esse nível de insuficiência? Eu acho que essa pergunta é a mais importante de todas, porque tem vários tipos de doença que levam à perda do rim. Mas as principais são super comuns, são a diabetes e a hipertensão, que muitas pessoas na população têm, são duas doenças de grande prevalência, tá? E são doenças controláveis e tratáveis. Então eu falo, você que tem hipertensão, você que tem diabetes, trate rigorosamente, faz tudo que o seu médico mandar, não fique mais ou menos, faz o controle rigoroso, para nunca precisar entrar numa hemodiálise, uma diálise peritoneal, nem um transplante. Tá? O controle rigoroso da pressão e do diabetes, isso aí segura quase 80% dos casos que iriam para a diálise. Tá? Existem outras doenças, é claro, mas são muito mais raras. Esse comentário do Oswaldo tem um aspecto de saúde pública muito importante para você que está nos ouvindo. Veja, hipertensão e diabetes são doenças de grande prevalência, né, Oswaldo? E são doenças, como o Oswaldo falou, são doenças controláveis, são doenças que um acompanhamento, um bom médico vai evitar que você evolua para uma insuficiência renal e todas as consequências que isso pode trazer para você. E é possível detectar as doenças renais que podem levar à necessidade de diálise precocemente, Oswaldo? E como fazer isso? Perfeitamente, perfeitamente. Inclusive, toda segunda quinta-feira de março, nós temos uma coisa que chama Dia Mundial do Rim, em que nós tentamos conscientizar a população e a classe política para fazer prevenção. Um exame simples chamado creatinina, que é a dosagem do sangue, como eu falei, a sujeira do sangue, a creatinina, quando ela sobe, mostra que o rim não está conseguindo filtrar, é um exame que custa menos de R$10. Olha isso. E a urina tipo 1, que é o exame de urina rotina, para ver se tem perda de proteína ou perda de sangue na urina, só com esses dois, você vai detectar praticamente 98% das doenças, desde o inicinho. É claro que quando faz check-up, faz exames de investigação, a gente faz mais coisas. Mas esses dois exames, que eu calculo que os dois somados dá menos de R$8, dá para fazer o diagnóstico precoce, sinais de dano renal muito antes. E se você pega a doença no comecinho, você consegue evitar. O problema, como tudo em medicina, né, é doença com diagnóstico tardio, quando já foi embora. Veja a importância que essa resposta do Oswaldo tem. Nós estamos falando que com menos de R$10, em média, você consegue ter uma ideia se você está caminhando no caminho de uma insuficiência renal. Veja como é importante e como isso está ao alcance da maioria dos médicos do Brasil poder fazer essa triagem, né, Oswaldo? Isso, é uma coisa simples, né? E mesmo as pessoas, a população deve conhecer isso, até para solicitar, sem dúvida, se não tiver. Até para que no exercício da sua cidadania você saiba que você pode solicitar isso e que isso pode sim prevenir que você caminhe para uma insuficiência renal.
E aí, já engatando, né, Oswaldo? É possível evitar que o paciente chegue a necessitar de diálise? E como fazer isso também? Claro, não é possível em 100% das vezes. Tem doenças que têm evolução inexorável. Mas o problema, como eu falei para você, é você pegar a doença tardiamente, tá? Doença com evolução assintomática. O problema é que tem muita doença que não dá sintoma, tá? Sim. E quando não dá sintoma, às vezes o paciente não faz exame de check-up, não vai no médico, às vezes ele vai daí a 15, 20 anos, já o rim já foi embora. Então, se fizer o exame todo ano, uma coisa simples, você consegue segurar, você detecta se tiver alguma doença, se tiver perda de proteína na urina ou se a creatinina estiver mais alta, você consegue detectar que tem uma doença no rim, diagnosticar qual é a doença e tratar desde o começo. Então, sim, a grande maioria você consegue evitar, desde que pegue precoce. Muito interessante. E, Oswaldo, além da diálise, há algum outro tratamento quando os rins não funcionam? Sim. Só que essa resposta eu vou pedir para o meu querido Oswaldo dar no segundo bloco do nosso programa. Oswaldo, vamos deixar todo mundo esperando essa resposta. Não sai daí, nós voltamos já. Olá, para você que está chegando agora, nós estamos aqui com o Dr. Oswaldo Merege Vieira Neto, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que está nos falando sobre o tema diálise e transplante renal. Oswaldo, vamos para aquela pergunta com que finalizamos o nosso primeiro bloco. Além da diálise, qual outro tratamento que pode ser oferecido para os pacientes cujo rim não funciona mais? Transplante renal. O transplante renal seria a terceira via, né? Terceira terapia que nós temos, além da hemodiálise e da diálise peritoneal, para controlar os pacientes cujo rim não funciona mais, tá? Mas saibam que o transplante não é assim, né? Diálise, se o cara começou a passar mal, você pode indicar hoje e fazer hoje diálise. O transplante não é assim. O transplante você tem que ter um doador, tem que ser preparado, não é tão simples. Mas dentre os três, quando vai bem, é o melhor tipo. E aí eu já vou fazer uma pergunta para você, Oswaldo. Claro que como a gente é amigo, eu vou te espremer aqui para você me passar as informações. Vamos lá. Nem todo paciente é candidato a transplante. Perfeito. Então, sabendo que o transplante é uma grande opção, em que situações não dá para fazer transplante? Perfeito, boa pergunta. O transplante a gente deve considerar que a pessoa toma remédios contra a rejeição. Isso reduz muito a imunidade, a capacidade dele se defender contra as infecções de germes externos. Então, pessoas muito idosas não tem condição de fazer, porque se você fizer o transplante, já vai ser o risco cirúrgico vai ser grande. E às vezes você fizer a imunossupressão, que é o tratamento contra a rejeição, ele pode acabar morrendo de infecção. Sim. Primeiro grupo. Segundo, pessoas que têm problemas das vias urinárias. Por exemplo, bexiga que não funciona direito, a pessoa sondada. Sim. O que adianta botar um rim nele e ele ficar com sonda fazendo isso? Aí não vai dar certo. Entendo. Então esse é um dos piores do que não deve fazer. Eu acho importante, por quê? Porque muitas vezes o indivíduo vai estar em diálise e vai falar assim, poxa, mas meu médico não me falou do transplante. Muitas vezes ele está nesse grupo, né? Está nesse daqueles grupo. Que, infelizmente, para este tipo específico que o Dr. Oswaldo falou para nós, o transplante não é uma opção. Mas para a grande maioria é, né, Oswaldo? Para a grande maioria é. E aí eu já te pergunto, quais são os tipos de transplante renal? Nós temos dois tipos que têm divisões, né? Então nós podemos ter o transplante com doador vivo, uma pessoa viva doa para outra, e o transplante com doador falecido, que a gente tira de uma pessoa que faleceu e a família doou, tá? E dentre os transplantes com doador vivo, você pode ter o doador vivo parente, que seria pai, mãe ou irmão, ou doador não parente, que esse tem menor compatibilidade genética, mas é possível de se fazer também. E quem doou, vive bem com um rim só? É para viver, né? Se Sim. não fosse para viver, a gente não poderia jamais fazer, tirar o rim de uma pessoa para ela ficar ruim, né? Então, vive bem porque quando nós vamos fazer um transplante com doador vivo,
Sim. Nós temos que fazer uma investigação prévia dele, vai virar ele do avesso, fazer tudo que é exame. Ele não pode ter doença nenhuma, não pode ter hipertensão, não pode ter diabetes, não deve ter cálculo, hepatite, não pode ter nada. Ele tem que ser perfeito e o rim dele também tem que ter um funcionamento perfeito. A gente consegue medir quanto o rim filtra, tá? Ele tem que ter perfeição. Se o paciente não for completamente rígido, o ideal é não ser doador, é você não aceitá-lo e fazer transplante de outra maneira. No doador cadáver, no doador que já faleceu, quanto tempo pode ficar esse rim, né, em isquemia, ou seja, sem sangue, ele ainda pode ser utilizado? Só para a gente esclarecer para o público como que é essa doação do doador cadáver. Perfeito, a pergunta é importante, né? Você que tem problema renal, está fazendo diálise, ou então que tem algum parente que faz diálise e que está esperando um rim na fila, o ideal, quanto menos tempo o rim ficar fora do corpo, melhor, né? O tempo de isquemia fria, que o meu colega Dr. Marco Antônio Volpe comentou, é o tempo entre retirar do doador e colocar no receptor. O ideal é que sempre seja menos do que 24 horas, tá? Mas nós toleramos até 36 horas de isquemia fria, que é o tempo a gente tirar e pôr no outro. Acima disso, o rim não vai ser muito bom, porque já vai ter muito sofrimento do tecido. Mas quanto menos, melhor. A gente fala até 24 horas. A vida de uma pessoa transplantada, Oswaldo, ela é normal? Não é exatamente igual uma pessoa que não tem nada, né? O ideal mesmo é você não ter nada, mas ela se aproxima muito mais do normal do que da pessoa de diálise, porque ela não vai ter que filtrar o sangue dela 3 vezes por semana ou fazer diálise peritoneal à noite. Entretanto, ela tem que tomar os remédios para rejeição, que tem seus efeitos colaterais. O corticoide, por exemplo, que às vezes pode dar um pouquinho de acne, algumas espinhas, pode inchar um pouquinho o rosto. E as outras drogas, tacrolimos, micofenolatos, drogas que nós usamos, que reduzem muito a imunidade do corpo. Então, é uma pessoa que vai estar um pouco mais predisposta a ter quadros infecciosos. Não deve se expor a ambientes com alto risco. Foi um problema sério isso durante o Covid, né? A pandemia de Covid, que quem é transplantado renal e adquiria Covid, a mortalidade era 10 vezes maior do que na população geral. Assim como quem faz diálise também. O transplante renal dura a vida toda, Oswaldo? E se não dura, o que tem que ser feito? Pois é. A gente torce, né, quando faz um transplante numa pessoa, que esse rim dure a vida inteira. Nem sempre isso acontece, quando a gente né? faz de coração, também a gente torce muito. A gente torce muito, né? A gente torce. Alguns duram, mas nem sempre. Às vezes o rim não é tão bom. Às vezes o paciente rejeita o rim também. A resposta imunológica do receptor ao rim que é colocado, às vezes é violenta, mesmo tratando, às vezes você não segura. Tá? Às vezes ele pode durar menos. E outra coisa, atualmente nós temos uma coisa que chama rim marginal, que é o chamado transplante renal com critério expandido. São rins que não são tão bons, mas que estão sendo oferecidos quando a pessoa doa, que em condições normais antigamente nós não faríamos, para aumentar a oferta, para tentar tirar mais pessoas da diálise. Esses rins devem ser colocados em pessoas compatíveis. Por exemplo, se você tira um rim de uma pessoa que tem 70 anos de idade, você não deve colocar esse rim num jovenzinho, porque está na cara que ele não vai durar a vida toda, né? Porque já é um rim envelhecido, já tem problemas. Né? Agora, é um rim que serviria para uma pessoa mais velha, por exemplo. É um exemplo aqui. Agora, se o rim parar de funcionar, perder por rejeição, ou por infecção, ou algum outro problema, ele vai ter que voltar a fazer diálise, seja a hemodiálise ou a diálise peritoneal, mas não vai morrer disso. Na tua experiência, Oswaldo, me conta qual foi o paciente mais interessante que você pegou nessa situação de transplante. Conta aqui para o nosso telespectador. Oswaldo tem uma experiência muito grande com transplantes renais. Qual foi um caso assim emblemático para você contar o caso? Não precisa identificar, obviamente, a pessoa, mas me conta o caso. Vamos lá. Tá, teve um menino que a gente fez o diagnóstico de uma doença congênita dele antes dele nascer. Ultrassom, antes dele nascer. A gente já sabia que ele ia nascer com problema com o rim. Ele nasceu com poucos meses de vida, já teve que entrar em programa de diálise, que o rim dele era estrumbicado. Nossa. Aí o pai dele
quando ele tinha 5 anos de idade, doou o rim para ele. E o pai dele era um cara grande, tinha quase 1,90 m, ele era um cisquinho, né? Inclusive tem que botar mais para cima o rim para caber, né? Esse menino teve um monte de problema de infecção e não foi bem o rim do pai. Depois de 3 a 4 anos com um monte de internações, acabou perdendo o rim. Aí ele ficou em diálise conosco mais uns 5, 6 anos e recebeu outro rim, daí doador falecido. Esse durou quase 20 anos. Olha que interessante, o do próprio pai não durou. E de um doador, olha que interessante essa história. Durou quase 20 anos, tá? E deveria estar até hoje com esse rim. Se ele não fizesse umas besteiras, não tomasse remédio direito, essas coisas. Que às vezes a gente vê paciente, que às vezes a gente fala, mas não adianta. Fala, ó, tem que tomar o remédio, não pode ficar sem tomar. E a pessoa, eu acho que já tá bom, não vou mais rejeitar. E para de tomar, isso acontece Esse é um às vezes. problema e é uma judiação, né? Uma judiação. É uma judiação. Me permita uma pergunta. Nós estamos falando de remédio. Importante a gente deixar claro que esses remédios são oferecidos pelo SUS, né? Todos eles são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, não é, Oswaldo? No transplante, o Brasil é um modelo, tá? Modelo. Inclusive em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, isso não é oferecido. Eu já fiquei lá, já fiz uma parte da minha formação nos Estados Unidos. Lá eles oferecem por 2 anos, depois se o paciente não comprar, ele perde o rim por rejeição. Aqui no Brasil, todos são oferecidos gratuitamente. Todas as drogas contra a rejeição, o paciente não gasta um centavo com isso. Aqui nós somos modelo nisso. Olha que bacana para nós nos orgulharmos, né? Nós temos um programa de transplante que é modelo para o mundo. Olha que coisa legal. E aí eu te pergunto, Oswaldo, uma pessoa pode ser transplantada do rim mais de uma vez? Bom, você já respondeu no anterior, mas quantas vezes ela toleraria, Oswaldo? Vamos lá. Olha, teoricamente não tem um número exato, limite, né? Eu já tenho paciente que está no terceiro. No terceiro rim? No terceiro. Sim, a gente deve lembrar, né, que quando você transplanta a pessoa, ela fica mais sensibilizada. Então, às vezes, é mais difícil de conseguir um rim para ela, porque depois eu falo para você, quando a pessoa vai receber o rim, não é aleatório, ela tem que ter uma compatibilidade. Se a pessoa já teve um transplante anterior, esse rim, o corpo dela interpreta como sendo um corpo estranho, não é dela. Então ele produz anticorpos contra esse rim. E depois que perdeu esse rim, se você tira, o anticorpo continua sendo produzido. A hora que você vai fazer outro transplante, ela está sensibilizada. Então é mais difícil de achar um doador. E o terceiro transplante, pior ainda, mas é possível sim, nós temos vários casos. Agora com as drogas mais modernas que nós usamos contra a rejeição nos dias de hoje, é possível, tá? A vida está cada vez mais fácil para eles. Para finalizar, o que é uma pena, porque eu ficaria com o Oswaldo aqui a tarde toda perguntando e trocando ideias sobre transplante, que é um tema que nós gostamos, né, Oswaldo? Muito. Como funciona a escolha do receptor do rim? O sistema brasileiro, ele é justo, até para que o nosso telespectador que está na fila, esperando, naquela ansiedade, conta um pouco para a gente. O sistema é justo? Como que funciona a escolha desse? Por que vai transplantar um e às vezes o outro acha que passou na frente? Como é que funciona? Não, nosso sistema é justo, não tem esse negócio de passar na frente não. Inclusive o sistema que nós usamos aqui foi inspirado no SPIT, que foi o sistema criado em Ribeirão Preto, onde nós estudamos. São Paulo, interior, transplante. O sistema brasileiro foi inspirado nele. E a pessoa que, quando alguém doa o rim, as pessoas que estão na fila esperando o rim, elas estão já no computador tipadas, tá? Com tipagem sanguínea, com tudo certinho, tipagem genética. E quando uma pessoa morre e a família doa o rim, esse rim é tipado, feita a análise genética dela, joga no computador e o computador compara com todo mundo. E o mais parecido é o que recebe. Aliás, os dois mais parecidos. São 2 rins, né? Um para cada pessoa. Então é bem justo. Puxa, que bacana. Olha, então para você que está esperando, se não chegou ainda, é porque os rins doados até o momento não eram os mais compatíveis para você. É uma questão de esperar e acreditar. Eu quero agradecer muito, Oswaldo, a tua presença aqui. Eu sei que você fez um esforço grande para vir aqui dessa entrevista. Muito obrigado. Foi um prazer e uma honra para mim poder te entrevistar. O prazer e a honra é minha. Prazer imenso estar aqui. Quando precisar, vai ser um prazer estar aqui. Estivemos aqui com o Dr. Oswaldo Mered Vieira Neto, presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, no programa
Programa Med Saúde, um oferecimento Embrafarma, inovação em tecnologia para o mercado magistral.